Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Estamos aqui de volta para mais um tema importante da Palavra de Deus. Dessa vez dessa playlist, o Apocalipse de Jesus. Esse é o terceiro tema. Estudamos semana passada as 5 primeiras igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E vimos como o paganismo entrou dentro da igreja, no período principalmente de Pérgamo. E vamos estudar hoje Filadélfia e Laodiceia. Vamos deixar abaixo na descrição do vídeo os links dos temas anteriores. O capítulo 1, Jesus no santuário, e o capítulo 2, pegando também uma parte do capítulo 3, que é exatamente o tema das 7 igrejas, as 5 primeiras igrejas. Hoje, como já foi dito, vamos estudar Filadélfia e vamos estudar Laodiceia. E quem acompanha os vídeos sabe que nós percorremos muito a palavra de Deus, fazemos uma verdadeira jornada. Mas nesse vídeo aqui a gente vai ficar praticamente todo o estudo apenas no capítulo 3. Primeiro verso está em Apocalipse 3, verso 7. É dito: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aleluia. Falando um pouco da cidade, a cidade de Filadélfia ficava a 120 km de Esmirna, em uma região vulcânica sujeita a frequentes terremotos. Esta cidade ainda existe sob o nome de Al-Sher, Cidade de Deus. Filadélfia representa o período que vai de 1798, fim dos 1260 anos de supremacia papal, até 1844, fim do período profético dos 2300 anos de Daniel 8,14. Filadélfia significa amor fraternal, período de profundo interesse e amor pelas almas por quem Jesus morreu, com a notável atividade na obra das missões cristãs e distribuições da Bíblia. A Sociedade Bíblica Britânica começou a funcionar em 1804 e a americana em 1816. E também foi por isso um período de grande interesse no cumprimento das profecias sobre a volta de Jesus. Agora vamos ler o verso 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não era uma porta aberta para o céu, mas uma porta aberta no céu, a porta do santuário celestial. Só após o período de Filadélfia, que culminou com o desapontamento milerita em 1844, é que se pôde entender as profecias de Daniel para o tempo do fim, bem como outras verdades bíblicas, como o próprio santuário celestial e o ministério de Cristo nele perante Deus Pai. Novas verdades são restauradas, tais como a vigência da lei de Deus, incluindo o sábado do 4º mandamento, que muitas igrejas cerraram suas portas para essas verdades. Quando a porta no céu se abriu, as portas das igrejas evangélicas se fecharam. Mas Jesus diz: eis que tenho uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. E do mesmo modo é Jesus quem abre e ninguém fecha, e é Jesus quem fecha e ninguém abre. Enquanto que em 1798 Jesus abriu a porta para o santuário celestial e as profecias começaram a ser entendidas no fim do período de Filadélfia, ele fecha a porta do primeiro compartimento, no lugar santo, e passa para o Santíssimo. E quando ele fecha a porta do lugar santo e passa para o Santíssimo, ele começa a sua obra de expiação como sumo sacerdote no lugar santíssimo, onde está a Arca da Aliança original com os 10 mandamentos. E lá está o sábado semanal do 4º mandamento. No contexto da vinda de Cristo, quando soar a 7ª trombeta, toda a humanidade, salvos e perdidos, verão os 10 mandamentos estampados no céu. Apocalipse 11,
Apocalipse 11, eu leio a partir do verso 16. Não, vou ler a partir do verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grande vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. É interessante essa expressão, que és e que eras, porque até aqui, quando eles davam graças a Deus, eles louvavam a Deus, eles diziam que és e que eras e que has de vir. Mas aqui, como foi dito no verso 15, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, porque o anjo tocou a última trombeta. E o verso 18 é dito: na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. É interessante essa passagem porque no Antigo Testamento tinham várias leis, né? E uma delas era que a terra descansasse a cada ciclo de 7 anos, como também a cada ciclo semanal. Nós devemos parar nossas atividades e descansarmos no 7º dia. Mas as nações se enfureceram e não quiseram, né, obedecer à lei de Deus. Então aqui é dito no verso 19: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Ou seja, o santuário de Deus não é o céu. O santuário de Deus se encontra no céu. E foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. E o que é que tem dentro da Arca da Aliança? O modelo que era aqui na terra, as 2 tábuas da lei, as tábuas do testemunho, com os 10 mandamentos. E quando foi vista a Arca da Aliança no seu santuário, sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Aleluia! No livro Primeiros Escritos, na página 42, é dito o seguinte: mostrou-se-me então que os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, com referência à porta fechada, não podiam ser separados. Esta porta não foi aberta até que a mediação de Jesus no lugar santo do santuário terminasse, em 1844. Então Jesus se levantou e fechou a porta do lugar santo e abriu a porta que dá para o lugar santíssimo, e passou para dentro do segundo véu, onde permanece, junto da arca. Agora temos outra citação bastante interessante, e vemos como bate as coisas com as verdades sendo restauradas após 1844 ou a partir de 1844. Também no livro Primeiros Escritos, na página 42, é dito: uma vez que Jesus abrira a porta do Santíssimo, onde está a arca, os mandamentos de Deus têm estado a brilhar para o povo de Deus, e eles estão sendo tentados sobre a questão do sábado. Muitos pensam, né? Será que é mesmo para guardar o sábado? Continuando, fechou-se uma porta apenas para abrir-se outra, e Jesus continua intercedendo em favor do pecador. Mas é necessário que haja arrependimento. Essa porta aberta para a igreja de Filadélfia também é representada, ou no caso interpretada, como a oportunidade de pregar o Evangelho. Só que essa porta, qualquer ser humano pode fechar. De fato, houve um grande crescimento missionário com as organizações da Sociedade Missionária Batista, Fundação da Sociedade Escocesa de Colportagem, organizações de sociedades bíblicas já mencionadas e o próprio movimento milerita iniciado em 1831. Mas a mensagem à igreja de Filadélfia prepara o mundo para a hora do juízo. Esse é o foco. Apocalipse 3, versos 9 ao 11, por exemplo. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem,
Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O contexto não é o trabalho missionário, e sim a recomendação para manter a constância que a igreja teve no passado. O principal propósito é preparar e ajudar a igreja a passar através do teste final, pois a porta que Jesus abre não pode ser fechada. A expressão, por exemplo, guardaste a palavra da minha perseverança, parece indicar um atraso na volta de Jesus em relação à expectativa da igreja. A vinda de Cristo era aguardada pela igreja no período de Filadélfia. Somado a isso, temos dois fatores. Um foi no período de Filadélfia que ocorreram importantes cumprimentos das profecias, como o escurecimento do sol e a lua como sangue, em 19 de maio de 1780. Aliás, isso ocorreu um pouco antes do período de Filadélfia, mas bem recente. E a queda das estrelas em 31 de novembro de 1833. Estes sinais despertaram o mundo para a proximidade do juízo e da volta de Jesus. Esses acontecimentos impactaram as pessoas que tiveram a impressão de que algo grandioso estava prestes a ocorrer no mundo. Em vários lugares em todo o mundo, homens começaram a examinar a Bíblia e, independentemente um dos outros, chegaram à conclusão de que o fim estava realmente perto. E por que chegaram a essa conclusão? É então que entra o segundo fator, o estudo das profecias, em especial Daniel e Apocalipse. Através do estudo profético, a cristandade chegou a uma profunda convicção de que a volta de Jesus estava próxima. E este reavivamento culminou numa grande decepção mencionada em Apocalipse 10, que iremos estudar mais para frente. Mas que você pode conferir também na playlist o estudo das profecias de Daniel, na profecia das 2.300 tardes e manhã. Tudo isso estava preparando o mundo para a última fase do cristianismo na terra, que é a Laodiceia, que é a fase do juízo. Por isso Jesus diz, guardaste a palavra da minha perseverança, e por isso ele alerta sobre a hora da tentação que virá sobre o mundo. Os de Filadélfia foram poupados porque perseveraram e estavam firmados na verdade. Agora está iminente para nós a hora da tentação, a marca da besta que virá para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3, verso 10. Todos aqueles cuja fé não estiver firmemente estabelecida na palavra de Deus serão enganados e vencidos. Misericórdia. Apenas os que buscam o conhecimento da verdade e se esforçam em purificar a alma pela obediência encontrarão refúgio seguro no Deus da verdade. O Grande Conflito, página 560. Não existe santificação sem obediência a Deus, e aqueles que não obedecem a Deus não vivem pela fé. Fé e obediência estão intimamente ligados, não importando se Jesus virá amanhã ou daqui a 300 anos. Ainda em relação à porta do santuário, pelo fato de muitos bons cristãos terem descansado salvos na fé em Jesus, Satanás tenta alguns do povo de Deus no ponto do quarto mandamento e tenta fazê-los duvidar sobre ser o sábado uma prova para nós agora. Os inimigos da verdade atual têm estado a tentar abrir a porta do lugar santo, a qual Jesus fechou, e a fechar a porta do lugar santíssimo, que ele abriu em 1844, onde está a Arca da Aliança, contendo as 2 tábuas originais nas quais estão os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Jeová. Primeiros Escritos, página 43. Apocalipse 3, versos 11 ao 13. Venho sem demora,
conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. A palavra coluna na Bíblia é associada à doutrina verdadeira. Coluna é aquilo que sustenta uma casa, por exemplo. E a promessa de Jesus é que esse povo estaria para sempre como coluna no santuário de Deus. A igreja de Deus na terra é considerada a coluna da verdade. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 15. Os ensinos dos apóstolos e dos profetas são considerados fundamentos da verdade. Efésios 2, versos 19 e 20. E assim, nós também podemos ser colunas da verdade para aqueles que nos rodeiam, se seguirmos firmes na verdade bíblica. Justificação e salvação pela fé na graça de Cristo. Validade dos 10 mandamentos, sendo conhecedores também do verdadeiro dom profético, seguindo os conselhos de saúde e pregando as 3 mensagens angélicas nesse tempo do fim. E para quem não sabe quais são as 3 mensagens angélicas, está em Apocalipse 14, dos versos 7 ao 11, ou dos versos 7 ao 13, mas iremos falar disso também quando formos estudarmos sobre os 144.000. Só para adiantar um pouco, a primeira mensagem é o chamado à adoração ao Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, pois é vinda a hora do seu juízo. A segunda mensagem é sobre a queda de Babilônia, ou seja, desmascarar todo o falso sistema religioso, que não vem de Deus, mas do homem. E o terceiro, advertir contra a marca da besta, contra o decreto dominical. Apocalipse 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A palavra Amém significa assim seja. E toda vez que você responde com um Amém, você está concordando com o que foi dito. E este nome Amém é muito forte, né? Porque é o próprio Jesus quem diz, né? Eu sou o Amém. Ou seja, para mim em especial, realmente tem um significado muito forte esse nome. Porque quando as pessoas me diziam, os crentes, Jesus te ama, e Deus tem um plano, aí eu dizia Amém. E realmente isso começou a atuar de grande maneira na minha vida, né? Simples resposta, eu concordando com isso, e o Espírito Santo abriu os meus olhos, e hoje eu sou um servo do Altíssimo para a honra e glória de Deus. Então, Laodiceia representa o período que inicia em 1844 e vem até os dias de hoje. Laodiceia é a última fase da igreja na terra. Nós percebemos até aqui que Deus, em sua onisciência, escolheu 7 cidades na Ásia para representar o período que cada igreja iria passar ao longo dos séculos. Cada característica das cidades e seus habitantes revelariam também as fases que a igreja passaria. E qual seria a característica de Laodiceia e a condição espiritual dos cristãos nos últimos dias? Vamos analisar daqui a pouco. Mas primeiro, a expressão, né? O princípio da criação de Deus, nesse verso 14. Algumas religiões usam esse texto para negar a divindade de Cristo e dizer que ele é um ser que foi criado. Mas como já vimos nos primeiros 2 capítulos de Apocalipse, deixa claro que Jesus é Deus, ou seja, ele subsiste por ele mesmo. A palavra princípio, do termo grego arché, A-R-C-H-E, eu acho que se pronuncia dessa forma, arché, ou arquê, de onde vem as palavras arqui-inimigo, arcebispo e arcanjo. Significa primazia de tempo ou de categoria, se refere à sua origem. Jesus é de origem divina, não porque foi criado, mas sim porque ele é Deus. Em outras traduções aparecem primeira fonte de toda a criação de Deus,
pois foi por meio de Jesus que Deus Pai criou todas as coisas. Como também diz em Provérbios 8:22, o Senhor Jeová me possuiu desde o princípio, ou seja, Deus fez tudo por meio de Jesus. Outra tradução seria o soberano da criação de Deus. Continuando, Apocalipse 3, versos 15 ao 17. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, como és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Em outras versões, a palavra aqui para infeliz é desgraçado. A cidade de Laodiceia era muito rica e seus habitantes depositavam sua confiança na prosperidade material. Eles tinham tanta confiança em suas riquezas e eram tão orgulhosos que, quando um terremoto causou enormes danos à cidade no ano 60 d.C., eles não aceitaram a ajuda de Roma, mas reconstruíram a cidade com seus próprios recursos. Era uma cidade famosa também por sua escola de medicina, famosa por seu colírio. Havia também um aqueduto onde as águas são mornas. Numerosos concílios foram realizados em Laodiceia, dentre os quais o de 364 d.C., no qual foi confirmado pela Igreja a lei dominical feita por Constantino em 321. Laodiceia significa povo julgado ou povo do juízo. Nada na Bíblia é por acaso. O juízo investigativo teve início com a passagem de Cristo no lugar santo do santuário celestial para o lugar santíssimo em 22 de outubro de 1844. Este é precisamente o tempo do fim, ou no caso, o início do tempo do fim. Depois da supremacia papal de 1260 anos, terminadas na Revolução Francesa, se inicia o tempo do fim, onde surgiria então o povo do Advento, ou movimento do Advento. Esse movimento envolveu luteranos, batistas, presbiterianos, que ensinavam e criam que o fim da profecia das 2.300 tardes e manhãs culminaria com a volta de Jesus. O que não aconteceu, obviamente. Mas a profecia dizia respeito da purificação do santuário celestial. A carta a Laodiceia se dirige aos cristãos hoje, e sua condição espiritual é de orgulho e mornidão. A igreja, por fora e à vista dos homens, pode parecer rica e próspera, mas Jesus é quem conhece o interior. Eu sei as tuas obras, nem és frio, nem quente. É uma mornidão que dá enjoo, vontade de vomitar. Jesus não julga as atividades exteriores, ele vê a intenção, ele vê o coração. Muitos estão preocupados com suas realizações, doutorados, etc., que não dão atenção ao que Cristo quer. Enquanto Laodiceia olha com orgulho suas realizações, colégios, faculdades, hospitais, igrejas, publicações e editoras, e isso tudo já em quase todo o mundo, Deus vê desgraça eterna, pobreza, cegueira e nudez. Quanta arrogância de Laodiceia! Rico sou e estou abastado, e de nada tenho falta. Quando na verdade é carente de humildade, paciência, fé, amor, abnegação, vigilância e sacrifício bíblico. O pecado domina entre o povo de Deus, falta-lhes arrependimento e o Espírito Santo. Muitos cristãos hoje vestem-se, agem e falam como o mundo. Professar a verdade não salva ninguém. Tem que viver a verdade. Rico sou e de nada tenho falta. Quando na verdade sempre temos que aprender a respeito da Bíblia, da comunhão com Cristo. Enquanto hoje existem prédios e edifícios luxuosos, existe pobreza em oração, pobreza de dons, entre outras coisas. Apocalipse 3, verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres,
vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Havia 3 principais atividades de negócios em Laodiceia: o sistema bancário, temos ouro, não precisamos de mais nada; o mercado de lã preta, que era transformado em valiosas vestes; e a terceira atividade era a fabricação de um colírio medicinal. Em relação a essas 3 atividades, hoje, os cristãos estão despidos e desprovidos das vestes de glória e beleza de Cristo. A preocupação hoje é vestir a roupa da moda mundana e não as vestes de glória de Cristo. Devemos nos vestir da pureza do caráter de Cristo, da justiça que salva o pecador. Precisamos do colírio do Espírito Santo, Atos 10, verso 38, primeira carta de João 2, verso 20 e verso 27, que nos dá o discernimento espiritual para conhecermos a vontade de Deus. Necessitamos do ouro de Jesus Cristo, que são as riquezas espirituais, riquezas essas que não são compradas, mas temos pela graça do Salvador. Jesus nos convida: vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Isaías 55, verso 1. Inflação nenhuma teve impacto no preço da salvação. Ela continua disponível por Jesus, ao nosso alcance, sem dinheiro. Busquemos o dom da salvação, o ouro refinado e provado no fogo, que é a fé que opera por amor. É essa fé que nos tira da inércia, do comodismo, como bem diz em Daniel: muitos serão provados e purificados. A obra de Cristo é ousada, requer provações, mas a garantia de vitória é certa. Laodiceia é o povo do juízo. Nós somos Laodiceia, nós somos esse povo e devemos despertar o povo de Deus. Apocalipse 13, para encerrar dos versos 19 ao 22. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O objetivo da mensagem à Laodiceia é causar arrependimento. O objetivo não é condenar, mas salvar. O objetivo de Jesus é salvar. A palavra de Deus vem para salvar. Estudamos a Bíblia para sermos salvos. É muito fácil encontrar falhas nos outros, mas esse não deve ser o nosso objetivo. Se somos rigorosos, devemos usar esse rigor em nossa própria conduta. Não adianta olhar para os erros da igreja se não estamos dispostos a orar por ela, porque, na verdade, nós somos a igreja. Muitos alardeiam para as faltas da igreja, mas negligenciam o remédio que é oferecido. Lemos nestes últimos versos que cada um responderá por si. A resposta é individual. E das promessas, a maior de todas é sentar-se no trono de Cristo. Não há maior glória do que essa. Como aqui na terra também, não há nada melhor do que receber a Cristo como seu Salvador e Senhor e cear com Ele, ou seja, ter relacionamento, comunhão com o Salvador. Jesus não força nada a ninguém, ele apela, admoesta, repreende, mas a escolha é individual, a escolha é do ser humano. Está chegando o tempo em que Deus vai restaurar tudo o que a humanidade perdeu. O pecado nos privou da árvore da vida, colocou-nos sob a sentença de morte, nos força a ganhar nosso pão, roubou nosso domínio, expulsou-nos da presença de Deus. Mas nas promessas das 7 cartas, temos a certeza da árvore da vida, da vitória contra a morte. Nos trará o domínio de volta, nos dá a certeza das vestes da salvação, entre outras coisas, e nos colocará novamente com Deus, dessa vez em seu trono. Apocalipse 3, verso 21. Eu creio nas promessas escritas no Apocalipse, e esse é o meu objetivo e minha oração diária.
morar com Jesus eternamente. Amém. No próximo tema, iremos estudar os capítulos 4 e 5, que intitulamos A Sala do Juízo e o Livro do Juízo. Fique com a paz de Jesus. Amém.